A história acompanha Takudo, um jovem completamente apaixonado por Eternal Nations, um jogo de estratégia focado em gerenciamento de impérios. Mesmo internado em um hospital, ele passava cada dia jogando Eternal Nations, até que faleceu enquanto jogava. Mas aquilo não representou sua verdadeira morte. Segundos depois, ele se vê acordado em meio a uma floresta, sentado em um trono localizado dentro de ruínas antigas e cobertas pela natureza. A primeira sensação que ele tem é a pureza do ar ao seu redor. Em seguida, uma mulher se aproxima e pergunta se ele finalmente havia acordado. Ao revelar seu rosto, Takudo a reconhece na hora. Era Atu, uma elfa presente no jogo Eternal Nations. Atu se refere a ele como Sua Majestade, o que o deixa totalmente confuso, sem saber o que está acontecendo. Por ser um veterano em animes, Takudo logo entende que foi transportado para dentro do universo de Eternal Nations. Mas o que ele deveria fazer agora? A única pessoa que Atu costumava chamar de rei era o soberano de Minogra, a civilização que Takudo comandava quando jogava. Atu o chama de Takuto-sama e revela que ele foi o primeiro jogador a zerar o jogo na dificuldade Pesadelo usando Minogra, a civilização mais difícil de todas. Atu ainda explica que Takudo entrou para o ranking dos líderes do jogo, o que o torna um jogador lendário. Isso só deixa Takudo ainda mais atônito. Como uma personagem do jogo saberia de informações que vão além do universo virtual? Atu revela que se lembra de absolutamente tudo. Cada vitória, cada derrota, todas as palavras que Takudo digitou para ela pela tela do computador, toda a jornada que compartilharam juntos até ali. Ao ouvir isso, Takudo não consegue conter as lágrimas. Diz o quanto está feliz por finalmente poder conversar com Atu, sua personagem favorita no jogo. Atu responde dizendo que sente exatamente o mesmo. No entanto, isso ainda não explica como ele foi parar ali. Takudo então pergunta se foi Atu quem o trouxe para aquele mundo, mas ela nega com sinceridade. Atu também havia aparecido naquele local poucos minutos antes. Ainda assim, ela tem certeza de que estão em um mundo que transmite exatamente a mesma sensação de Eternal Nations. Independentemente de onde estão, Atu está feliz por ter reencontrado seu verdadeiro rei. Segurando as mãos dele, ela o convida a recomeçar tudo do início, juntos, lado a lado. Atu expressa o desejo de criar um novo império com Takudo, um lugar onde apenas os dois pudessem viver. E Takudo, que já não tinha mais propósito algum na vida, aceita a proposta. Quando estende a mão para selar simbolicamente esse acordo, Atu assume seu papel de NPC e se apresenta como Sludatu, uma filha ilegítima de um mundo em ruínas, jurando que, daquele momento em diante, sua mente, alma e corpo pertenceriam a Takudo. Atu, originalmente, é uma personagem de alinhamento maligno, e sua apresentação dramática deixa os dois um pouco sem graça. Mesmo assim, Takudo entra no clima e, encarnando o papel de soberano, declara que, ao lado de sua fiel companheira Atu, erguerá o mais temido império de todos os tempos, Minogra. Takudo então pergunta se Atu se lembra da primeira ação que o império deveria executar, e ela responde prontamente: isolar-se completamente do resto do mundo, como verdadeiros reclusos, para que nenhum forasteiro consiga encontrá-los. Para isso, Takudo convoca um batedor de emergência, uma criatura semelhante a um inseto de pernas compridas. Em Minogra, uma civilização baseada em ruína e maldade, todas as criaturas têm aparência grotesca, e o batedor não foge à regra. Mesmo assim, Takudo ordena que o batedor explore os arredores, e Atu o incentiva, dizendo que ele não deve decepcionar o rei. O batedor parte imediatamente em missão. Takudo então percebe que consegue enxergar tudo o que a criatura vê, o que indica que aquele mundo segue exatamente as mesmas regras do jogo. Ele aproveita para explicar como a invocação foi feita. Seu poder mágico atual é de 200 pontos, e o batedor custou 100. Agora ele se pergunta como deve gastar os pontos restantes. Construir uma base custa 20 pontos, mas também cogita invocar um guerreiro para proteção. Infelizmente, isso exigiria mais do que os pontos que ele possui agora. Atu é uma unidade heróica e poderosa em combate, mas no início do jogo seu nível é apenas 3. Ainda assim, os dois seguem em frente. Com a ajuda do batedor, Takudo consegue reconhecer a área ao redor. Uma floresta imensa, aparentemente sem fim. Um local perfeito para a base de Minogra. Porém, Atu estranha o fato de não haver qualquer sinal de animais ou fontes de alimento na região. Por ser arriscado demais sair dali, Takudo ordena que o batedor aumente o raio de patrulha. Atu, sentindo-se inútil por não poder ajudar, fica visivelmente triste. Mas Takudo a tranquiliza dizendo que apenas tê-la por perto já é o suficiente. Comovida pelo elogio, Atu se emociona a ponto de se apaixonar por ele ali mesmo. Enquanto isso, o batedor localiza um acampamento de elfos negros refugiados,
Takudo não sabe o que fazer. Se invadir o território deles, pode causar problemas. Atu afirma que se algo acontecer, os dois podem simplesmente fugir. A fala dela dá forças a Takudo, que decide observar os elfos à distância. Mas de repente, 3 elfos negros aparecem diante deles, pegando ambos de surpresa. Takudo fica chocado, ao ver os mesmos elfos dos quais queria fugir agora ali, cara a cara. Ele e Atu se perguntam o que vai acontecer a seguir. Nessas horas, manter a calma é o melhor que se pode fazer, e é o que eles fazem. Do outro lado, os elfos não demonstram intenção alguma de atacar. Eles haviam sido expulsos de sua cidade e trouxeram todo o povo para a floresta em busca de segurança. Após uma longa jornada, encontraram abrigo em uma terra amaldiçoada. Porém, ali não há alimento, e as crianças que os acompanham correm risco de morrer. O capitão dos elfos, Gai, lidera o grupo, aflito com a possibilidade de que todo o sacrifício tenha sido em vão. Os soldados murmuram que preferiam ter morrido na cidade a definhar ali. Alguns dizem que ouviram rumores sobre a floresta ter sido amaldiçoada por um homem sombrio, onde amor e vida não sobrevivem. Mesmo com medo, Gai tenta manter a esperança viva. Lembra aos soldados que as crianças acreditam neles. Mas, internamente, ele sabe que a situação é crítica. Ainda assim, como capitão, precisa guiar todos até a salvação. Conforme se aproxima, Gai sente a presença de Takudo e Atu, e entra em pânico, com medo de ser atacado e perder seu povo. Seu próximo passo definirá o destino de todos. Quando chega até eles, vê Takudo como uma figura sombria, enquanto Atu parece humana. Gai e seus soldados se ajoelham. Ele admite que invadiram o território e que não deveriam estar ali. Atu pergunta por que vieram. Gai explica tudo: a expulsão, a fuga, as crianças famintas. Atu mantém o olhar frio, e Gai teme ser executado. Mas Takudo pergunta se eles estão com fome. Gai não responde de imediato. Atu o pressiona, e ele confirma que sim. Takudo então invoca maçãs. Gai nunca viu uma fruta assim. Takudo diz que ela é suculenta e gostosa. Um soldado come sem hesitar. E Atu também começa a comer. Ainda assim, Gai permanece desconfiado. Então Takudo invoca peras também. Gai começa a suspeitar. Os elfos negros nunca foram bem tratados. Ver alguém ajudando-os sem pedir nada em troca parece estranho. Gai diz que prefere levar a comida para as crianças. Antes que termine a frase, Takudo invoca ainda mais frutas. Gai fica sem palavras, profundamente grato. As crianças famintas sentem o cheiro da comida no ar. Gai e seus homens retornam com alimento. Um banquete é preparado. Todos comem. As crianças recuperam as forças. Um elfo pergunta de onde veio tanta comida. Gai não entra em detalhes, apenas diz que o destino sorriu para eles. Mas sua mente não esquece a figura sombria que encontrou. Mais tarde, perto da fogueira, Gai permanece acordado. Um ancião chamado Moltar se aproxima. Ele comenta que as frutas tinham um sabor nunca antes provado. Em 200 anos de vida, nunca comeu nada parecido. Gai concorda. Quando Moltar pergunta de onde veio tudo, Gai revela que encontraram uma lenda viva. Moltar cogita que possa ser o lendário Rei das Ruínas. Uma entidade que surge quando o mundo está superpovoado, traz destruição e mergulha tudo nas trevas. Mas ninguém sabe se ele realmente existe. Moltar pergunta se Takudo se apresentou como o rei, mas Gai diz que ele nem falou, só Atu. Moltar insiste que o Rei das Ruínas jamais ofereceria algo de graça. Pergunta o que Gai ofereceu em troca. Gai diz que foi puro altruísmo. Moltar não acredita. Diz que seres das trevas não são generosos. Gai insiste que Takudo é diferente. O chama de grande. Moltar discorda, mas cede. Promete que se precisarem retribuir a dívida, ele mesmo cuidará disso. Atu, por outro lado, está furiosa com Takudo por desperdiçar mana com estranhos. Obriga-o a ajoelhar e exige explicação. Takudo diz que apenas sentiu pena. Atu diz que nem sabem ainda se Minogra será um reino pacífico ou guerreiro. O uso da mana foi impulsivo, mas ela se contém. Atu lembra que é apenas uma serva. Já Takudo diz que não conseguiria viver ali sem ela. São uma equipe. Ele confessa que, com os elfos, sentia-se desconectado. Talvez seja apenas tímido. Atu se surpreende. Achava que ele estava apenas representando o papel de rei. Os dois conversam de forma leve até que o batedor retorna com seu relatório. E então surge a dúvida. Qual será, afinal, a missão de Takudo nesse novo mundo que mais parece um enorme jogo de tabuleiro? E esse é o fim do primeiro episódio de Apocalypse Bringer Minogra. Se gostou e quer a parte 2, deixa o like e comenta aí.